Eu comecei a minha relação com o mar quando eu tinha 4, 5 anos. Minha mãe me levava à Praia do Leblon. Conheci o Rico no primário e depois fomos nos encontrar na beira do mar. Eu me lembro quando o Rico, que era do Leblon, começou a aparecer aqui no arpoador. Foi o primeiro campeão brasileiro. Eu acho que, cara, o Rico nem sabe quantos títulos ele tem. Além de um bom surfista, ele é um bom articulador. Ele une as pessoas. Minha memória é um pouco esfumaçada, né? Porque na época hippie, você imagina o que acontecia. O pessoal ia lá para se encontrar, para ser o que eles eram, um bando de cabeludo maconheiro. O surfista que mais conhece o Havaí é ele. Eu vou para o Havaí com ele, o senador conhece ele. Rico was one of the great pioneers of surfing in Brazil. Esse foi o momento assim que eu resolvi me dedicar a ser um surfista profissional sem existir isso aqui no Brasil. I don't care if you're fucking from Mars or you're green. Oh, what about the foreign people? There's just too many of them. Elas todas querem surfista, por quê? Porque a gente fica tanto tempo na água com sal, que lava tanto a alma, que vem um louco com alma boa. 40 years ago, if you based your life on surfing, people thought you were crazy. But 40 years later, if you base your life on surfing, you're very smart because there's a lot of money in this $1 billion industry, right? Ele pegou essas beiradas do sistema, né, e foi crescendo nesse nicho surfista. Rico, ele massificava isso como marca. People like Rico are the people who are responsible for this revolution of youth that accomplishes all these great things on the face of giant waves. Não, é um segredinho. Bora. Você já percebeu que o assunto é surf, né? Um abraço a você, obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela grande rede de rádio do Brasil, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra o caminho para ouvir toda a programação da Pan e também o caminho para a nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, com uma grande grade de programação à sua disposição. E entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer com muito prazer com o Guga Sander, que é diretor de cinema e oportunamente lança, nesse momento, Surfar é Coisa de Rico. Ele vai explicar exatamente o que é isso, contando um pouco da história dessa modalidade, desse esporte que está ocupando espaço nos últimos tempos. Tem aí o efeito Medina, tem tanta coisa para a gente falar. Guga, obrigado pela gentileza, pela presença, é bom tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Bom dia ouvintes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Surfar é Coisa de Rico. Esse documentário, já perguntei para o Guga, quanto tempo tem? Ele falou, mais ou menos 75 minutos. Falei, bom, você fez rápido, né? Ele falou, rapidíssimo. Quase 3 anos para fazer. Falei, meu Deus. Então, conta para nós. Realmente, quase 3 anos. Documentário é uma coisa que realmente demora, né? O pessoal fala por aí que documentário a gente não termina, a gente desiste. Porque... Vamos parar, não dá mais. Como não tem uma linha narrativa com começo, meio e fim, você começa a fazer uma história e você tem vários caminhos a seguir, né? Mas como você disse, foi num momento muito oportuno que a gente lançou esse filme. Por consequência da vitória do Gabriel Medina, né? Claro. Se tornou campeão mundial agora no final do ano. E agora ocupando espaço a Nicole, né? Nicole Picelli. A Nicole Pacelli. Quer dizer, também ocupando espaço, tal moça bonita, aquela coisa toda. Que já vem de uma família de surfistas. Isso, exatamente. Então é um momento realmente que o surf realmente hoje é um momento que, de fato, ele é um esporte reconhecido e ele é um esporte que traz muita audiência. Assim. Ele é um esporte, eu não posso te precisar isso, mas dizem que é o segundo esporte mais... A plástica é bonita. Né? A plástica é bonita. Muito bonita. É um esporte completo, como exercício físico e mental, e é um esporte hoje que está dentro de uma indústria bilionária, coisa que não existia há muito tempo atrás. E além disso, parece que caiu aquela marca de coisa de surfista, né? Caiu a marca também, né? Total, completamente. Inclusive nesse filme, Surfar é Coisa de Rico, eu mostro exatamente essa transformação que o surf era um esporte de vagabundo, de maconheiro, de quem não quer nada com a vida, e hoje o surf é um esporte de quem só é surfista profissional, quem tem foco, dedicação
e quem segue à risca, desde condicionamento físico, condicionamento psicológico, as pessoas precisam ter estrutura, precisam ter um background com treinadores e todo o staff necessário, como qualquer outro tipo de atleta em qualquer outro universo do esporte. Né? Aí você foi no Rico de Souza, onde, entre aspas, tudo começou, é assim? Exatamente. O Rico de Souza, a gente mostra a história quando começaram as primeiras pranchas de surf e os primeiros caras a pegar onda no Brasil, que não ficavam nem de pé. Década de 70. Um pouquinho antes ainda da década de 70. O esporte, na verdade, o surf surgiu no Rio de Janeiro pelos mergulhadores. O pessoal da caça submarina, quando o mar estava tranquilo, o pessoal da caça pescava ali, mergulhava e tal. Quando o mar ficava mais revolto ali no arcoador e tal, esse pessoal falou, opa, vamos inventar uma moda. Então eles pegaram aquelas voadeiras, que eram aqueles barquinhos de pesca, que tem aquele compensado naval embaixo, arrancavam esse pedaço de compensado naval e começavam a deslizar onda com esses compensados navais. E foi aí que tudo começou, no Brasil. Lá fora, o surf já, de fato, estavam décadas na frente, né? E o Rico de Souza, por ser um carioca, que morava ali naquela região nessa época, foi uma pessoa que começou a se interessar pelo assunto. Ele era de família classe média, então ele não queria seguir o que todos seguiam naquela época. No começo dos anos 60 para 70, ou a pessoa era engenheira, advogada ou médico, né? Ou militar. Inclusive tem uma história bem interessante da época da ditadura que eu conto no documentário, eu vou contar para vocês aqui daqui a pouco, quando chegar a hora, tá legal. Que é bem interessante sobre o surf. E aí o Rico começou a se envolver nesse universo, começou a se apaixonar por esse universo, e aí ele começou a se envolver desde fabricação de pranchas até o surf como performance, e é esse universo todo e nunca mais saiu. E é isso que a gente conta nesse filme, essa evolução do surf marginalizado até se tornar um esporte de fato no Brasil, contado ao redor da história da vida do Rico de Souza. Que é uma vida brincando rica, né? Rica, exatamente. Até a gente brinca com isso no tema, né? Surfar é coisa de rico, porque a sua riqueza pode ser uma riqueza espiritual, pode ser uma riqueza financeira, você pode querer fazer o esporte profissionalmente. E uma riqueza de histórias para contar. De histórias para contar, claro. E o próprio nome do Rico de Souza, que tem o nome Rico, então é todo esse trocadilho. Você fala das viagens, das amizades conquistadas ao longo do tempo. Fala um pouco sobre isso. O documentário, eu filmei o documentário no Brasil, né, em alguns lugares, em Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro. Depois a gente filmou nas Maldivas, a gente filmou no Havaí e filmou na Califórnia. São uns lugares. Ou seja, eu dei sorte também, né? Claro, a gente trabalha, mas a gente se diverte. Claro. E para eu contar um pouco da história do surf do Brasil, eu não poderia passar pelo Havaí, que o Havaí é o berço do surf mundial. Lá onde realmente, daí na Califórnia, tem na Austrália também, mas o Havaí realmente é o berço ali. Perfeito. Todos os surfistas do mundo que se tornam surfistas de fato, eles passam pelo Havaí impreterivelmente. Isso é inegável. E o Rico foi um cara que hoje em dia ele já foi mais de 110 vezes para o Havaí. Ele foi um dos primeiros dessa geração a ir para o Havaí. Então ele teve o primeiro contato dos havaianos com o brasileiro e vice-versa. E indo para o Havaí ele trouxe a tecnologia e o know-how que os havaianos usavam na prancha. Um exemplo, no Brasil, quando já tinha prancha, um pouco depois dessa época que eu falei da caça submarina, no Brasil as pessoas tinham um tipo de prancha só quando tinham, porque era muito caro importar prancha naquela época, não tinha prancha no Brasil, né? Então, na época da ditadura militar, só tinha as primeiras pranchas eram alguns militares que conseguiam importar, que os filhos gostavam de pegar onda, ou pessoas muito ricas. Então era muito complicado. E o Rico nessas viagens, ele ganhou a primeira viagem para o Havaí num programa que ele foi do Flávio Cavalcante, tinha aquela... eu não lembro agora o quadro do programa, me foge a memória, mas era algo do gênero daquele Porta da Esperança, não sei o quê. E ele pediu uma viagem, e ele ganhou essa viagem. Então ele foi para a Califórnia, ele chegou na Califórnia, num lugar muito frio, ele foi para o Havaí, e lá onde tudo começou. Aí ele conseguiu o primeiro contato com os gringos, e lá ele percebeu que as pranchas eram diferentes das que eram usadas aqui, o material era diferente, a tecnologia era diferente, enfim, e ele trouxe tudo isso para cá e começou a aplicar essas coisas que ele enxergava lá fora, como naquela época... Ninguém tinha aqui.
quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, não tinha internet, não tinha telefone. Tinha telefone, mas eram para poucos, né? Não tinha comunicação, não tinha essa globalização que a gente tem hoje. Então, a informação era realmente, você tinha que buscar pessoalmente, né? E ele foi buscar essas informações, esses conteúdos ligados ao universo do surf, trouxe, e ele começou a viver disso. A viver sempre desse universo do surf. A viver disso também? Também. Fazendo disso um meio de vida? Um meio de vida. O Rico de Souza, na época a gente brinca assim que tinham duas pessoas muito figuraças assim, nesse universo, que era o PP, que todo mundo conhece, a barraca do PP no Rio de Janeiro, que era, né? E o Rico de Souza. Só que o PP, ele também fazia outros esportes, ele foi campeão de asa delta, né? Ele foi um ícone do Rio de Janeiro e tal, né? Aquele menino do Rio, aquela coisa. E o Rico de Souza, em paralelo, também pegava onda, assim como o PP, mas o Rico de Souza nunca saiu da água salgada. O universo dele sempre foi em torno do surf devido à tamanha paixão dele por esse universo, por esse esporte. Então, naquela época, ele se virava, ele fazia o que podia para sobreviver do esporte, apesar do preconceito de toda uma sociedade, né? E isso a gente mostra no filme, porque ele sofreu muito para conseguir sobreviver do esporte. Então, havia muito preconceito, né? Muito, porque o surfista realmente era cabeludo, aquela aparência meio hippie, com cabelo parafinado e tal, e era dito pela sociedade como um maconheiro. O pai preferia que o filho fosse internado num colégio interno, fora do Brasil, do que fosse surfista, né? Era um preconceito muito grande. E aí a gente conta muito essa história. E o filme também, Vanderlei, a gente conta não só a história do surf, do esporte do surf, mas a gente conta curiosidades. Então eu falo um pouco da época do Pier de Ipanema, daquelas dunas, que chamava Dunas da Gal, onde as tribos todas nos anos 70 se reuniam, né? Tinham todas as tribos, tinham surfistas, os músicos, os poetas, porque era um lugar do Rio de Janeiro onde as dunas cobriam o campo visual de quem passava na costa, então as pessoas iam lá para ficar livres, né? Aquela liberdade, escondidos, exatamente. Eu conto um pouco dos festivais de Saquarema, que era o Woodstock brasileira, e onde tinham os primeiros campeonatos de surf também, que era um festival de surf e música, né? Que eram em Saquarema, que reunia milhares de pessoas, realmente. Assim, a gente tem imagens no documentário riquíssimas que a gente consegue mostrar isso. E curiosidades, na época da ditadura, que era proibido surfar no período da manhã no Rio de Janeiro, porque um militar devia estar nadando, a filha do militar, e veio uma prancha que não tinha lash. Para quem não sabe, lash é aquela cordinha que você amarra na prancha e na canela. Para não escapar. Para não escapar, e naquela época não existia, né? Então a prancha correu numa onda dessa, a prancha era pesada, deve ter batido na filha ou no militar, e no dia seguinte ele proibiu o surf. Fim de papo. Fim de papo. Até tem uma decisão democrática. Decido, acordei, olha, instaurado. Aqui ninguém surfa mais. Não surfa mais. E aí é isso. E a gente mostra a evolução do surf mesmo e o reconhecimento como um esporte. Que é a primeira associação de algumas marcas ao esporte. O Rico de Souza, por exemplo, em plena década de 70, no final dos anos 70, ele tinha um patrocínio que nada mais era do que a Rede Globo. Então ele tinha o logotipo da Rede Globo estampado nas pranchas dele, ele tinha o logotipo da Rede Globo nas camisetas que ele usava. E aí outras marcas, como Brahma, Antártica, JB, Gladstone, começaram também a associar as suas marcas a outros surfistas. E realmente essas marcas perceberam que o surf era um esporte que tinha um potencial comercial muito grande. E aí tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. As coisas começaram a se tornar profissionais, os campeonatos começaram a ter premiação, as marcas começaram a patrocinar atletas e eventos. E hoje, se você pegar hoje para ver um evento mundial de surf, como o que o Medina correu, além das premiações, que são 100, 200, $1.000 e outras premiações, o patrocínio é muito forte, né? Esses atletas hoje ganham alguns milhões de dólares por ano, assim. Entendi. Agora, no Brasil hoje,
Qual é a avaliação, depois desse documentário que você fez e que você apresenta boa parte da caminhada de toda a modalidade, quando tudo começou com aquela dificuldade toda, aquele aperto todo, a coisa foi mais ou menos melhorando, e hoje chegamos num momento em que o Medina ganha um título mundial, ocupa espaço, tem a força da comunicação hoje estamos globalizados, não é verdade? Então, e aí, isso é passageiro, na sua opinião? O que é que você pensa sobre isso? Eu espero que não. Tá. Eu espero que não seja passageiro. Hoje eu enxergo o Medina por ser um atleta jovem, por ser um atleta que conquistou o título mundial, primeira vez na história, um brasileiro conquistou o título mundial. Primeiro, eu acho que você olha para ele e você já vê que já tem mais de 8 marcas associadas a ele. Perfeito. Marcas fortes. Segundo, eu acho também que o esporte se tornou um pouco glamouralizado. Tem glamour em volta. O Medina, quer queira, quer não, você vê, assim como o Neymar, em outras proporções, o Neymar claro. Ainda mais, mas assim, não é uma coisa muito distante hoje. O Neymar tem centenas de milhares de seguidores em Instagram, em redes sociais, meninas que são apaixonadas, que mandam cartas, aquelas coisas de ídolo mesmo. O Neymar é um ídolo. E o Medina hoje é um ídolo também. Então, o que eu enxergo é uma coisa bacana, porque eu ando pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, em lugares que são próximos do litoral e até distantes, e eu vejo muita gente, muitos jovens, independente da classe social, jovens de comunidade, jovens de classe média, o mesmo desejo que muitos deles tinham até 5 anos atrás de querer se tornar um jogador de futebol, por poder, primeiro, por ser uma profissão que ele acha que ele tem o sonho de poder ganhar dinheiro, de poder ter o glamour, porque glamour eu acho que as pessoas realmente ainda idolatram isso, e por ser uma coisa bacana, hoje em dia o surf tem a mesma coisa, o mesmo apelo. Então eu vejo muitos jovens se espelhando no Gabriel Medina, e nessa geração do Gabriel Medina, que chama Brazilian Storm, né, nomeada como Brazilian Storm, as pessoas se espelham nessa geração, os jovens, dizendo, puxa, eu quero ser um surfista, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser igual ao Medina, eu quero estar na televisão, que é uma coisa que é uma exposição de fato, eu quero correr o mundo, eu quero ser isso. Então eu acho que, assim como o Guga já foi no tênis, eu acho que a gente até estava conversando disso aqui hoje, o Gabriel hoje é um ídolo, e ele, quer queira, quer não, ele está puxando muita gente para seguir o que ele seguiu, para ter o esporte como futuro. Eu espero que isso permaneça. Claro, depende muito, eu acho que o brasileiro e até o ser humano em geral, ele se espelha muito na pessoa que está no topo. Verdade. A partir do momento que a pessoa, o atleta, independente do que ele faça, ele cai, a pessoa passa a não seguir. A gente teve isso na Fórmula 1 também com o Ayrton Senna, né? Enquanto a Fórmula 1 tinha uma audiência gigantesca na televisão, as pessoas idolatravam o Ayrton Senna e tal. A partir do momento que ele sumiu, a coisa foi gradativamente sumindo. A gente teve isso com tênis, a gente teve isso com boxe, a gente está tendo isso com o MMA hoje em dia, e com o surf e com o futebol ainda, porque a gente tem brasileiros no topo. Então, acho que a partir do momento que a gente tenha brasileiros no topo, no surf, a gente vai continuar seguindo esse movimento. E isso é bom e ruim, porque eu acho que é uma mão dupla. Porque quando a gente tem brasileiro no topo, no surf, em especial, que é o que a gente está falando, a gente puxa mais brasileiros para se dedicarem ao surf. Consequentemente, a gente tem mais chances de ter novos brasileiros no topo, né? E tem uma coisa que é positiva também, né? Que é um esporte, para aquele que está começando, claro, o sonho é ser o Medina hoje, mas vai ter que começar. É barato, né? Sim. No início é barato, né? Sim. Porque a gente não pode computar aí viagens. Aquele sonho dourado, opa, agora semana que vem eu vou para o Havaí. Não dá. Não. Para a imensa maioria não dá. Então, quer dizer, para começar é barato, né? Sim, é um esporte popular, a praia... Não cobra. A praia é um bem de todos, o ainda mar é não cobra. Bem de todos. Por isso até que muita gente das comunidades, assim, litorâneas, praticam surf, porque eles saem da casa dele, é melhor do que não tem muita opção no litoral, no Rio de Janeiro, em Santos, Guarujá, e aí vai, Santa Catarina e tal. As pessoas elas bastam ter uma prancha. Mas hoje em dia é mais fácil o acesso de prancha. O rico
passou por uma situação muito difícil. O rico a geração do rico não tinha como ter prancha. Né? Até o Evandro Mesquita fala, no filme ele fala, nossa, a gente via aquelas pranchas de fibra, a gente endeusava, a gente fazia, nossa, isso é uma prancha, que coisa linda. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso mesmo, né? Tem muita prancha usada, as pessoas às vezes juntam grupinhos de 2, 3 amigos. Comprem suaves prestações. Suaves prestações, barata, prancha usada. Então é um esporte popular, é um esporte de livre acesso. Realmente as viagens são caras, mas aí a pessoa tem que galgar o espaço e o reconhecimento para poder chegar. Tem que chegar num ponto para poder viajar. Porque aquele iniciante não precisa ir para o Havaí. Né? Surfar é coisa de rico e surfar é coisa de rico, né? É verdade. Surfar é coisa de rico. Já tá no Rio de Janeiro, né? Você já apresentou no Rio, né? Teve uma pré-estreia semana passada lá no Shopping Downtown, no cinema Cinemark do Rio de Janeiro. A gente teve algumas salas. Ficou em cartaz até esse domingo e agora deve entrar em cartaz em São Paulo, em algumas poucas salas, mas eu não sei ainda quais e porque onde. Documentário sofre. Documentário sofre demais. Por melhor que seja a qualidade, diga-se de passagem, mas sofre demais. Documentário e jogador de futebol contundido, dizem, né, é a coisa brava. É duro, mas documentário realmente ainda mais em fase e surfista sem onda. E surfista sem onda também. Tem isso, né, Vanderlei? Surf é uma coisa que... Ao contrário do skate, por exemplo, que também é um esporte que está em ascensão, o skate, as pessoas encontram uma pista, é uma constante, né? Verdade. Ela está lá daquele jeito. O surf tem uma variável muito grande. Então, a adaptação que o surfista precisa ter com cada tipo de mar, com cada dia, é muito grande. Isso faz com que ele realmente tenha que se destacar e tenha que ser um cara muito versátil para poder ter algum tipo de destaque. É correto dizer que tem que ter plano A, plano B, plano C. E o plano D é ligar a televisão e ficar assistindo porque não tem onda realmente. Não tem onda. Guga, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, obrigado pela participação. Sucesso. Eu repito, você lança o Surfar é Coisa de Rico num momento muito oportuno, né? Sim. E tomara que funcione, ajude as pessoas a curtirem aquilo que nós falamos aqui. Além de ser um esporte bonito, tem um cenário deslumbrante. Deslumbrante. Né? Deslumbrante. Um abração, obrigado. Obrigado. Muito bom. Com o Guga Sander, falamos um pouquinho sobre surf, que está ocupando um grande espaço. O Medina está aí, que não nos deixa mentir, e o Guga é o diretor, foi o homem que dirigiu esse documentário Surfar é Coisa de Rico. Logo você vai encontrar também na internet, essa coisa toda. Você vai curtir muito. Até a próxima. Obrigado.